livro de Zacarias, capítulo de número 13, vamos ler o versículo de número 6. Se alguém lhe perguntar que feridas são estas, que feridas são essas nas tuas mãos, responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Glória a Deus. Nós queremos trazer aqui uma palavra falando sobre feridas. Nós sabemos que feridas não são nada agradáveis. Quando falamos aqui em feridas, nós sabemos que feridas não são cicatrizes, porque a cicatriz é a cura da ferida. Mas enquanto a ferida está lá latejando, vermelha, ela não curou totalmente. E nós queremos falar aqui das feridas com que foi ferido nosso Jesus. Feridas e não cicatrizes. Ora, o nosso Jesus, ele é misericordioso, ele é amor, mas ele é justiça também. E falando humanamente, observando esse versículo, para que possamos entender a expressão dele, e está sendo falada de maneira que nós possamos entender. Significa dizer que Jesus, ele quer esquecer, talvez não queira esquecer, talvez seja um desejo dele, e estou aqui contextualizando, são palavras minhas. Talvez Jesus queira esquecer do que os homens fizeram a ele. Talvez ele não queira se lembrar mais de tamanha afronta, de tamanha rejeição, de tamanho sacrilégio que fizeram com o nosso Jesus. Falei aqui, talvez, entre aspas, são palavras minhas, que Jesus sinta um desejo muito forte de não lembrar da sua passada pela terra, da sua ida até a cruz, do seu sofrimento naquela hora, porque isso lhe causa muita tristeza. Penso até que Jesus queria até mesmo se esquecer do que sofreu. E diante dessa colocação que eu faço, parece que vejo um diálogo do Pai com Jesus, dizendo: filho, se não tiver marcas no seu corpo daquilo que lhe fizeram na terra, você certamente vai esquecer de tudo que o homem fez a você. Aleluia! Parece que vejo Deus perguntando ao filho: o que você deseja, o que você gostaria que ficasse em você, aleluia, no seu corpo, para que isso que você fez entre para a eternidade de uma maneira viva, que jamais venha a ser esquecido. Afinal de contas, filho Jesus, foi você, com o seu ato de altruísmo, com o seu ato, aleluia, de amor, que resgatou a humanidade. É preciso ficar algo em você para que você se lembre sempre. Parece que vejo Jesus, estou contextualizando, e eu quero me esquecer daquilo lá, Senhor. Eu quero que tu perdoe todo mundo, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E Deus, que é justiça, disse: não, filho, você tem que ficar com alguma coisa. E entendo que Jesus diz: eu quero ficar com a cicatriz. Aleluia. Parece que vejo
Deus falando, cicatriz, meu filho, você só vai lembrar quando olhar para ela. As cicatrizes são a história de um passado em que você só irá lembrar quando você constatar que ali tem uma cicatriz. Mas aquele ato, filho, foi tão extraordinário que precisa ficar vivo em você para que cada ofensa feita a você, aleluia, careça de um pedido de perdão. Você não vai ficar com cicatriz, você ficará com feridas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que a ferida, quando muda o tempo, quando está para chover, lateja. Sentimos um vermelhão, sentimos uma pulsação na ferida. Logo, sem precisar olhar para a ferida, sentimos que ela está lá e nos fará lembrar de onde nós viemos, de onde trouxemos aquele ferimento. Aleluia. Jesus, ele carrega as feridas causadas pela humanidade. Jesus carrega as feridas causadas pelo homem. Jesus veio fazer o bem e receber o mal. Aleluia. Jesus não pode se esquecer das ofensas, embora ele seja o perdoador. Jesus não pode, não consegue esquecer toda a afronta, porque junto com ela está lá aquilo que testifica o que ele passou. Aleluia. Lembre-se, o Mestre Jesus, o adorável Jesus, deixou a sua glória, desceu na terra, viveu como homem e foi vituperado. Depois que disse está consumado, aleluia, ele então ainda palmilhou, desceu ao centro da terra, como diz a palavra do Senhor, mais alguns dias na terra e depois ascendeu aos céus, como está em Atos 1. Aleluia! E retomou a sua glória. Mas retomou a sua glória diferente, porque lá para a glória ele levou 5 feridas. 2 nas mãos, 2 nos pés e 1 no lado. Feridas que lembram ele do sacrifício. Para Jesus não é tortura, para Jesus é lembrança para a sua glória. O único Deus que não se encontra os ossos na terra, nem o pó do seu cadáver, porque ressuscitou. E além de ressuscitar, foi restituído o seu trono, foi restituída a sua glória, está hoje à direita de Deus, junto às 5 feridas que nós, os homens, proporcionamos a ele. Aleluia! Ah, como nós temos que adorar a Jesus, como nós devemos perdão a Jesus, não só pelos nossos atos de imundícia, mas por tudo que ele fez e em alguns momentos não reconhecer a tamanha grandeza do seu ato aqui na terra. Jesus bondosamente chama aquela geração da vinda dele, da crucificação dele, chama aquela geração de amigos. Aleluia! Que o feriram. Aleluia. Dentro desta palavra, por toda a gentileza do próprio Cristo, aleluia, um dia ele será juiz. E aí, essas feridas se tornarão cicatrizes. Aleluia. Para que ele então, julgando a humanidade, aquele ato de justiça fique em memorial, para sempre, em sua mão direita, em sua mão esquerda, nos seus pés e no seu lado, porque ainda tem que vir
o ano milenar. Ainda no ano milenar terá suas feridas. E então o grande trono branco, onde então haverá somente cicatrizes. Observe que o nosso Deus, Ele é poderoso. 5. O número do livre-arbítrio. Livre-arbítrio que eu tenho, livre-arbítrio que você tem, livre-arbítrio que o próprio Jesus teve ao se voluntariar para vir na terra, ser crucificado e ainda levar as cicatrizes para o alto. Diz a palavra do Senhor que alguém vai perguntar: e essas feridas? O que é isso nas tuas mãos? Jesus carrega na mão dele as obras que Jesus fez, resumidos no prego, porque para a humanidade, para os romanos, para aqueles que o acusaram, eles diziam: vamos pregar ele na cruz e ele nunca mais sairá dali. Aleluia. Tiraram ele morto da cruz, sepultaram ele morto da cruz, mas pelo poder do Espírito Santo ele teve todo o seu corpo restaurado, com exceção das feridas. Oh, aleluia! Como é importante a ferida. Como são importantes as feridas, as cicatrizes. Aleluia! Muitas vezes a própria cicatriz lateja. Muitas vezes a própria cicatriz nos leva lá, no exato momento em que nós a adquirimos, ou por um acidente, por um descuido, ou talvez por uma fatalidade, ainda que para o cristão não pode ter fatalidade. Mas no tempo em que éramos ímpios e não cristãos, aconteceu algo. Trouxemos marcas no nosso corpo em que levaremos para a eternidade. E sempre quando olharmos para as cicatrizes que uma hora foi ferida, vamos retornar justamente naquele momento em que fomos feridos. E a lembrança e a cena daquele momento vem como um relâmpago. E como tomamos cuidado da próxima vez. Aleluia. Sabe por que Jesus traz as feridas? Porque ele jamais será ferido de novo. Sabe por que ele traz as feridas num segundo momento? Para jamais se esquecer do que ele fez. Sabe por que ele traz as feridas num terceiro momento? Para que todo aquele que olhar para as feridas que ele tem, Jesus, saiba que foi ele que morreu por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta situação, sabe por que ele carrega as feridas? Para mostrar que ele, sendo filho de Deus, aleluia, não renunciou o plano da salvação para mim e para a tua vida. Desceu e nos salvou. Sabe por que ele carrega as feridas? Para nos lembrar que fomos nós que fizemos aquelas feridas nele. Você pode dizer, mas eu não estava lá. Se tivesse lá, faria também. Aleluia. É só você olhar para um contexto hoje, dentro do cristianismo, onde rejeitam a atuação do Espírito Santo, que quer pregar verdades bíblicas, doutrinas bíblicas e não costumes, não pode mais. Estão ferindo também a pessoa do Espírito Santo, dizendo aqui quem manda sou eu. É por isso que as feridas são reais, são verdadeiras e são atualíssimas, porque até hoje muitos estão cravando Jesus na cruz. Aqueles que não o aceitam, aqueles que tiveram um tempo com ele estão apostatando.
Aqueles que não assumem um compromisso com Jesus estão cravando os pregos de novo nele. Aqueles cujo qual ele já ajudou estão virando as costas para ele. Isso é crucificar Jesus de novo. Aleluia! É por isso que ele está lá. Quero dizer para você, se alguém lhe perguntar que feridas são essas nas tuas mãos, responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ele foi ferido. Isaías 53, versículo de número, louvado seja o nome do Senhor, 5. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sexto motivo por causa das feridas, quando olhamos para as feridas dele, que estão nele, aquilo nos mostra que nós fomos curados na nossa alma, no nosso corpo. E se você crê, você vai ver a glória de Deus, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, está lá na ferida. Louvado seja o nome do Senhor. Um Jesus glorioso, um Jesus que só levou da terra as feridas. Um Jesus que desceu da glória, aleluia, deixou a sua glória lá para vir fazer o bem para a humanidade. Se doou, se entregou, aleluia, pela humanidade. Vem como um grande presente de Deus, porque Deus amou esse mundo que deu ele, Jesus, aleluia. E o que o mundo, o que a humanidade, o que o homem deu para Jesus? 5 feridas que ele carrega até hoje. 7º motivo, essas feridas hoje são para nos restaurar em todos os sentidos. 8º motivo das feridas, essas feridas serão para julgar aqueles que não aceitarem as feridas que os próprios amigos fizeram em Cristo Jesus. Receba essa palavra. Em o nome de Jesus,